Seja bem-vindo ao Trilha dos Salmos. Este é um espaço de caminhada pela Palavra de Deus, onde refletimos com calma, profundidade e coração aberto. Aqui, cada salmo é um convite à escuta, à oração e ao alinhamento de nossa vida com o Senhor. Que este tempo seja de silêncio interior, aprendizado e encontro com Deus. Vamos refletir? Hoje seguimos nossa caminhada pelos Salmos, chegando ao Salmo 2, um texto profundamente atual, mesmo tendo sido escrito há milhares de anos. No Salmo 1 fomos apresentados a dois caminhos, o do justo e o do ímpio. O Salmo 2 amplia essa revelação e nos mostra quem governa esses caminhos e como a humanidade responde à autoridade de Deus. Aqui vemos um Deus soberano, um rei estabelecido e um convite claro à humanidade, render-se ou resistir. Encontramos então um cenário de resistência, soberania e, ao final, um convite amoroso à confiança. Vamos caminhar versículo por versículo, permitindo que a palavra nos confronte, nos alinhe e nos conduza à fé? O versículo 1 diz: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Assim, o Salmo 2 começa com uma pergunta profunda e reveladora. Não é uma pergunta de dúvida, mas de diagnóstico espiritual. As nações se agitam, os povos planejam, constroem projetos e sistemas que ignoram a Deus. O Salmo chama tudo isso de coisas vãs, vazias, passageiras, incapazes de sustentar a alma ou o futuro. Qualquer plano que exclui Deus pode até parecer sólido por um tempo, mas nasce sem raiz eterna. Somos convidados a examinar nossos próprios planos e perguntar: eles estão alinhados com a vontade de Deus ou apenas com desejos imediatos? O versículo 2 nos diz: Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Aqui o texto revela algo ainda mais profundo. Não se trata apenas de ideias vazias, mas de resistência consciente ao governo de Deus. Os líderes se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, uma referência clara ao Messias. O Salmo nos mostra que, desde o início, há uma oposição espiritual ao reinado de Deus, manifestado em Cristo. Mesmo aqueles em posições de poder são tentados a acreditar que podem governar sem Deus, ou acima dele. Este versículo nos convida a refletir. Em quais áreas da nossa vida ainda resistimos ao senhorio de Cristo? O versículo 3 nos diz: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui está o coração da rebelião. A ideia de que os mandamentos de Deus são prisões e não proteção. O mundo enxerga a vontade do Senhor como limites incômodos, quando na verdade são cercas de cuidado. Esse versículo revela uma falsa definição de liberdade, aquela que rejeita qualquer autoridade, inclusive a divina. Precisamos nos perguntar: tenho visto os caminhos de Deus como peso ou como cuidado? O versículo 4, por sua vez, nos diz: Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Este versículo não fala de deboche humano, mas de soberania divina. Deus não entra em pânico diante da rebelião. Ele reina acima dela. Enquanto o mundo se agita, Deus permanece firme no seu trono. Nada o ameaça, nada o surpreende. Esse versículo nos convida a descansar. O caos humano nunca desorganiza o reino de Deus. Já o versículo 5 nos fala: Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. A ira de Deus aqui não é descontrole emocional, mas justiça santa. É a resposta divina à persistência na rebelião. Deus fala, Ele adverte, Ele chama ao arrependimento antes que o juízo se estabeleça. Ainda hoje, Deus fala conosco por meio da palavra, da consciência e do Espírito. A pergunta é: temos ouvido? No versículo 6, o Salmo 2 nos diz: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Apesar da oposição humana, Deus declara: Meu rei já foi estabelecido. Este versículo aponta diretamente para Cristo. O reino de Deus não depende da aprovação humana para existir. Jesus reina, independentemente de reconhecermos ou não. A escolha que nos resta é submissão ou resistência. Seguimos então com o versículo 7. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui vemos intimidade, identidade e autoridade. Deus declara quem é o filho e de onde vem sua legitimidade. Esse versículo também nos lembra que em Cristo somos convidados à filiação, não por mérito, mas por graça. Nossa segurança espiritual nasce de saber a quem pertencemos.
O versículo 8 nos diz: Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Este versículo revela algo essencial sobre o reino de Deus. Ele nasce da relação entre pai e filho. Antes de falar de autoridade, Deus fala de pedido. Antes de falar de domínio, ele fala de dependência. O pai convida o filho a pedir, mostrando que até a herança prometida passa pelo relacionamento. Nada é tomado à força. Tudo é concedido segundo a vontade de Deus. Esse versículo também nos ensina a orar com alinhamento, não com ambição. Aprendemos que pedir a Deus é um ato de confiança, não de controle. Chegamos ao versículo 9. Nele o Salmo 2 nos diz: Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Aqui vemos o aspecto firme do governo divino. A vara de ferro simboliza a autoridade inabalável. O vaso de oleiro representa aquilo que é frágil, quando se afasta da vontade de Deus. Não é Deus quem é frágil, é o coração humano que se endurece. Este versículo nos confronta com uma escolha: permitir que Deus nos molde ou resistir até nos quebrarmos. O versículo 10 diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Depois da advertência vem a misericórdia. Deus não fala apenas como rei, fala como o pai que aconselha. Ser prudente aqui não significa ser poderoso, mas ser ensinável. O Senhor chama líderes, autoridades e todos nós a abandonar o orgulho e ouvir sua voz. A maior sabedoria espiritual é reconhecer que precisamos ser instruídos por Deus diariamente. Já o versículo 11 diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Este versículo nos ensina que temor e alegria não se opõem, eles caminham juntos. O temor do Senhor nos posiciona corretamente diante dele, e é justamente esse lugar que gera uma alegria profunda e verdadeira. Quando servimos a Deus com reverência, nossa fé deixa de ser superficial e se torna viva, madura e segura. Por fim, chegamos ao versículo 12. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O salmo termina com um convite, não com uma condenação. Beijar o filho é um gesto de honra, submissão e amor. A advertência existe, mas o destaque está na promessa final. Bem-aventurados todos os que nele confiam. A confiança em Cristo é apresentada como caminho seguro, o verdadeiro refúgio. A verdadeira bem-aventurança não está em resistir ao reino, mas em se refugiar nele. Assim, como tema geral, o Salmo 2 nos mostra a sabedoria do rei estabelecido por Deus e o convite amoroso à submissão e à confiança. O Salmo 2 também nos ensina que o reino de Deus é eterno e inabalável, a rebelião humana é passageira, a justiça de Deus é firme e perfeita e a confiança em Cristo conduz à verdadeira bem-aventurança. Se você se sentir à vontade, compartilhe nos comentários a sua reflexão sobre o Salmo 2 para que possamos transformar este canal em um local de estudo e ajuda mútua. Que essa palavra continue ecoando no seu coração ao longo do dia, que ela acompanhe suas escolhas, seus pensamentos e seu caminhar diante de Deus. Se esta reflexão falou com você, escreva nos comentários "assim é", como uma declaração de fé e concordância com aquilo que o Senhor ministrou hoje. Se desejar continuar caminhando conosco, inscreva-se no canal e volte sempre. Aqui seguimos juntos, passo a passo, pela trilha dos Salmos.